você não é inscrito no canal Acorda Bênção no YouTube, se inscreve. Amém? Coloca aí Acorda Bênção e se inscreve. Glória a Deus. Bem, eu voltei para dar sequência à abordagem que começamos a fazer da igreja de Tiatira. Tá? E eu tive o cuidado de continuar com a abordagem onde, infelizmente, eu perdi não, o aparelho que eu faço a transmissão no Facebook, material que vai para o Acorda Bênção no YouTube, descarregou. Aí eu parei praticamente a abordagem. Mas eu parei pontuando exatamente os pecados de Jezabel, que era contextualizadamente o ambiente da igreja em Tiatira. Então eu tive o cuidado de buscar, não é, os pecados de Jezabel, que era o cenário, não é, que protagonizava a igreja em Tiatira. É importante que você está assistindo essa abordagem, assista a abordagem anterior para não pegar o bonde andando. Não? Jezabel, que era uma das figuras mais marcantes e polêmicas, continua sendo, porque ainda está registrado na palavra de Deus isso. Mas na época ela era aquela mulher que influenciou o rei Acabe, como havia dito, a tornar-se pior do que ele já era. Ela era uma princesa fenícia, filha do rei Sidom. Como já vimos, eu citei 1 Reis 16, que ela se casa com Acabe, e aí com isso ela traz para Israel, principalmente para Judá, a adoração aos deuses pagãos. E aí nós temos registrado na Bíblia um destaque a Baal e a Será. E ela, como você me escutou dizer na abordagem primeira parte de Tiatira, da carta à igreja de Tiatira, até como eu salvei aí no Facebook e vai para o YouTube assim, Apocalipse, a carta à igreja a Tiatira, parte 1, e agora vai a parte 2. Ela, além de incentivar o culto a Baal e a Será, ela sustentou centenas de profetas pagãos, aqueles que o profeta Elias chamou para o desafio. Além dela ter perseguido e matado profetas do Deus de Israel. Nós temos isso em 1 Reis, capítulo 18, versos 4 e 19. Então, cuidei de pontuar esses pecados de Jezabel, que é a idolatria e a promoção de falsos deuses, a perseguição aos profetas de Deus. Ela tinha ódio ativo contra quem representasse Deus. Eu falei do dano que ela causou a Nabote, que inclusive é um dos casos mais famosos, né? Pela manipulação e abuso de poder por parte dela, e de Acabe, que, como eu disse, ficava parecendo mais um fantoche. Ela o influenciava, ela ditava as coisas para Nabote, até porque para Acabe, até porque ele era o rei de Judá. E como eu disse ontem, né? Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem. E eu terminei ontem, eu estava revendo aqui o Facebook, a ministração, e eu terminei ontem dizendo exatamente uma dessas coisas. Que a mulher, quando ela se determina a levantar o homem, ela levanta. Mas também quando ela se determina a botar o homem para baixo, ela bota.
A mulher tem um poder sobre o homem terrível, misericórdia. E olha que ela vem da costela, né? Aleluia. Mas não é para ser tratada como solado do pé, não é? E uma das coisas que eu pontuei ontem foi exatamente essa perversão do posicionamento natural da existência da mulher nessa relação com o homem. E aí você escuta a abordagem primeira, que eu até falo disso eclesiasticamente falando, à luz da Escritura Sagrada. Bem, Acabe queria a vinha de Nabote, Nabote se recusou a vender, aí Jezabel arma o plano com falsas testemunhas, e Nabote é acusado injustamente e morto, e o rei toma a vinha de Nabote. E aí nós temos envolvido nesse abuso de poder, na configuração desse pecado, a mentira, a injustiça, a corrupção do sistema judicial e o assassinato. É importante procurar pelo menos ter em mente esse contexto histórico de depravação moral e espiritual que fora o reinado de Acabe, tendo Jezabel como, na verdade, protagonista e não como coadjuvante, né? Ela era quem ditava as coisas para Acabe. E aí temos também a influência corruptora sobre o rei, porque Acabe já era mau, como eu havia dito, ele já era distante de Deus, e Jezabel o incentivou mais ainda. Eu falei sobre tudo isso na primeira parte. A palavra de Deus até chega a dizer para nós que nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, instigado por Jezabel, sua mulher. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Eu mencionei esse fato ontem, mas não disse a referência. Hoje eu estou dizendo, porque eu tive tempo de trazer esse conteúdo para vocês, preparar esse conteúdo para vocês. Além de tudo isso, né, das atrocidades, do abuso, enfim, uma das coisas que falou muito alto foi o não demonstrar arrependimento. O não demonstrar arrependimento. Eu falei sobre blasfêmia, eu acho que foi na igreja de Pérgamo, né? Mas se for o caso, a gente volta a tratar desses assuntos, porque eu já disse que os assuntos bíblicos, os temas bíblicos, os princípios, as verdades bíblicas, os valores divinos são cíclicos na Escritura Sagrada. Volta e meia, a gente está voltando a falar deles, né? Porque somos fadados a esquecer. E uma das prerrogativas da Escritura, diz Paulo, é para que nós não esqueçamos. Deixa eu ver se eu lembro dessa fala de Paulo, a referência, já que eu estou dizendo isso aqui. E o para aviso nosso, né? 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 10, verso 11, diz que tudo veio ao povo de Israel como figura. E está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, verso 11. Ela e ele nunca demonstrou arrependimento. Acabe e Jezabel nunca demonstraram arrependimento. Por isso que a morte deles, né, é como juízo divino. A dela, inclusive, ela foi lançada da janela, pisoteada por cavalos, e o corpo devorado por cães. Isso que já tinha sido, inclusive, vaticinado pelo profeta Elias.
E aqui nesse capítulo 2 de Apocalipse, que nós estamos abordando, a igreja de Tiatira, ela é repreendida exatamente por tolerar, observemos aí, versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam em coma dos sacrifícios da idolatria. Uma mulher que se chamava simbolicamente Jezabel aqui na igreja de Tiatira, que levava o povo, a igreja, a imoralidade, a idolatria, né? a mentira, a autoridade igual aos nicolaítas, como já vimos. Então, essa pessoa que estava aqui na igreja de Tiatira é uma representação da falsa liderança, da sedução para o erro. Eu falei ontem de ecumenismo protestante, que eu vou explicar isso mais uma vez, que é diferente de sincretismo religioso. E essa Jezabel aqui, a exemplo da outra Jezabel, a esposa de Acabe, ela misturava a fé com práticas contrárias à palavra de Deus. Ela misturava, aquilo que eu disse ontem, tinha gente que, como hoje, nos dias de hoje, tem gente que vai para um templo religioso, um templo evangélico, vamos falar assim, mas depois está indo para as esquinas, para as encruzilhadas, para os cemitérios, né? Estão nos bancos das igrejas evangélicas, dobrando o joelho, orando, mas depois estão diante de imagem de escultura, estão invocando às vezes entidades, estão apegadas aos astros. Isso é sincretismo religioso. Isso não agrada a Deus. Importante dizer isso. Idolatria, feitiçaria, culto a Baal, manipulação, mentira, injustiça, abuso de poder, assassinato de inocentes, assassinato de profeta, corrupção da fé, imoralidade. Era o que caracterizava o contexto histórico de Jezabel. Era o que contextualizava a igreja de Tiatira. E o Senhor estava a repreendendo. Observemos que ainda é o Senhor Jesus quem fala à igreja. Vemos referências de quando ele fala à igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando ele fala à igreja de Esmirna, diz o primeiro e o último que foi morto e vive. Quando ele fala à igreja de Pérgamo, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando ele fala à igreja de Tiatira, aleluia. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. É Jesus falando. Observe que quem tinha o episcopado da igreja de Tiatira ainda era um pastor, porque o anjo da igreja é uma referência à pessoa que respondia pelo grupo. Mas aí, o que estava acontecendo com a igreja de Tiatira é o que está acontecendo no nosso contexto atual. A inversão do posicionamento, inclusive genérico, da liderança.
Volto a dizer, tá? Eu não tenho conhecimento teológico, bíblico, principalmente bíblico, que me permita mudar esse tipo de coisa, que é o que vem acontecendo na igreja evangélica. Para entender, você precisa ouvir a primeira parte. Eu considero, eu respeito, eu amo, eu trato com carinho, eu não repudio, eu não ignoro, eu não trato com indiferença, mas eu não tenho autoridade nenhuma para fazer isso. E quem faz, que vai responder pelo que fez, e pelo que fizer, e pelo que está fazendo. Não é? Tenho muitas amigas, irmãs, que eu digo, conheço, tal, trato com carinho, boto aqui no ar, põe no áudio. Mas não me sinto confortável em ordenar ao ministério eclesiástico. Faço como missionária, como diaconisa e tal, mas não como pastora. E mesmo sem ser, pode desenvolver todo o trabalho que, como um pastor faz. Pastor, qual a diferença? Eu volto a dizer, eu termino a primeira parte dizendo, não é apenas o título, é o posicionamento existencial. Por exemplo, nós estamos tendo uma configuração social aí de um formato diferente de família. É aceito pela comunidade, pela população. É do agrado de Deus? A Bíblia diz que não. É a Bíblia que diz que não. Não é? Nem por isso devemos maltratar essas pessoas, agredir, matar, tratar com indiferença. Não, são seres humanos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou aqui para dizer se é doença, se é demonização, se é vontade, se é desejo, se é natureza. Eu estou aqui para argumentar isso nesse momento. Estou para dizer a palavra de Deus. Como eu disse ontem, nem tudo que dá certo, nem tudo que funciona agrada a Deus. Moisés feriu a rocha ao invés de ter falado. Saiu água, saiu. O povo bebeu, bebeu. Agradou a Deus? Não agradou a Deus. Não agradou a Deus. Então estamos atrás de quê? Estamos atrás do que funciona, do que dá certo? Ou estamos procurando ser agradáveis a Deus? E não há como ser agradável a Deus sem fazer a sua vontade. Não há como amar a Deus sem obedecer a sua palavra. Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. Então a igreja de Tiatira, ela é repreendida pelo Senhor, porque ela estava nesse contexto que caracterizava o tempo de Jezabel no Velho Testamento. E aí o Senhor lhe diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eu estava até ouvindo um colega um dia desses, e ainda ontem estava me lembrando dessa palavra dele. Uma palavra muito boa, por sinal, uma mensagem muito bacana, meu Deus, que palavra. Só que eu estava me lembrando de uma fala dele, e se eu tivesse mais tempo com ele, eu ia questionar isso. Que ele disse uma coisa que eu estou ouvindo, estou acompanhando o raciocínio do pregador, mas tem hora que eu paro, abro um parênteses e digo, bem, isso aqui eu vou analisar. E me veio ontem essa fala do colega, a lembrança, ele dizendo, enquanto você está num propósito, num processo, você não sabe, de repente, para que fim você está nesse processo. Basicamente foi assim a palavra dele.
Mas você vai fazendo as coisas. Até Deus lhe repreender ou lhe dar uma outra direção. Enquanto isso, você vai fazendo. Enquanto Deus não está dizendo nada, enquanto Deus não está lhe freando, você vai fazendo. Aí me veio a lembrança da palavra assim. Só que eu não posso trazer a precisão dela aqui para você, porque aí é longa. Mas eu estava acompanhando o raciocínio e parei. Eu digo, isso é perigoso. Dizer para que a pessoa siga enquanto Deus não repreende, enquanto Deus não manda a pessoa parar, enquanto Deus não muda a direção da pessoa. É perigoso. Principalmente, eu digo perigoso de modo geral, porque de repente, você que está me ouvindo, de repente você está num processo, tem um propósito, esse processo tem, para tudo tem um propósito, não é? Eu não sei qual é o processo que você está passando. Há um objetivo divino? Há. Mas eu não posso, pastor Amaro, não posso dizer a você, vá fazendo o que você está fazendo. Eu não sei o que é que, primeiro, eu não sei o que é que você está fazendo. Segundo, eu não sei qual é o seu conhecimento bíblico sobre pecaminosidade, a martiologia. A martiologia é a doutrina do pecado. Quem acompanhou comigo a oração de hoje, das 7 da manhã, que eu faço e registro no Instagram da Rádio Tamandaré, vou até passar a registrar, não, mas eu mando para o meu Instagram, Acorda Bênção. Eu tenho o canal Acorda Bênção no YouTube e tenho o Instagram Acorda Bênção. E eu chamo como colaborador as postagens que faço no Instagram aqui da Rádio Tamandaré. Quem acompanhou a oração comigo desta quarta-feira, dia 28 de janeiro, me ouviu falar, pedir perdão pelos pecados oficiosos, porque não existe pecado grande nem pecado pequeno, mas existe duas classes de pecado. O oficioso, que é eu saber o que é certo e não fazer. E existe o pecado comicioso. Por que chamado pecado comicioso? Porque de repente o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou pensando é pecado e eu não sei, eu não li na Bíblia, eu não sei. E o que diz que é pecado ou não é a Bíblia. Aí eu estou nessa situação e não sei o que é pecado. O pecado comicioso é também chamado pecado oculto. Não é porque os irmãos, os parentes, os vizinhos, as pessoas outras não veem. É porque nem eu sei que o que eu estou fazendo é pecado. Por isso que é chamado pecado oculto. Também chamado pecado por ignorância. Ignorância por falta de conhecimento. Não é aquela brutalidade, não é aquela brabeza da criança, não é do adolescente. Não. É falta de conhecimento. Por isso que é também chamado pecado por ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados de ignorância, mas é para punir de acordo com. Porque em Lucas está escrito, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, que tanto o pecado comicioso quanto o pecado oficioso, ele é digno de punição. Agora, é de acordo com a sua ciência, né? Ou seja, o pecado comicioso, ele tem uma punição menor. Deixa eu ver se eu acho isso aqui para dizer a vocês. Pronto, Lucas, capítulo 12, de repente nunca ouvi falar isso na sua igreja, mas no Acorda a Bênção você escuta um bocado de coisa. É o que eu fico a ver. Eu estava pensando ontem, eu digo, meu Deus, a Bíblia tem tanta coisa para se falar, e tem tanta gente falando besteira, nos cultos, nos púlpitos, tanta coisa para se falar da Bíblia, e coisas que são pontuais para a nossa salvação, para o nosso dia a dia, porque é o dia a dia da gente com a palavra de Deus que atrai a bênção ou a maldição. É o dia da gente na relação com Deus. São as atitudes, o comportamento da gente no dia a dia que nos aproximam ou nos afastam de Deus.
E isso deve estar respaldado nos princípios, nos valores e nas verdades que defendemos, que cremos. Tanta coisa para se falar na Bíblia. E a turma perdendo tempo com besteira, enchendo o tempo, o ouvido da gente com coisas que não nos nutre, não nos alimenta. Isso que eu digo de encher linguiça. Já viu como é feito essas coisas? Lucas capítulo 12, versos 47 e 48. Fala sobre o pecado omissioso e o pecado cobicioso. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Mas era castigado. Não é? Porque o pecado é pecado. Deus não trata pecado como uma coisinha. Deus não trata pecado como uma besteirinha. Pecado é pecado. Todo pecado é grave. Aí você diz, pastor, mas em João diz que há pecado que não é para a morte e há pecado que é para a morte. Todo pecado é para a morte. O salário do pecado é a morte. Quando João explica lá que há pecado que não é para a morte, é aquele que a pessoa se arrepende. Se não se arrepender, se pecado tivesse tamanho, por menor que seja, ou que fosse, ele mata. Pecado é letal. A gente peca porque a gente é safado, a gente não tem vergonha na cara. Não é? Principalmente aqueles que a gente é reincidente. Como eu disse ontem, tem um bar perto de onde eu moro, que o caba botou a música, eu achei interessante, que ele diz, eu estou na bagaceira, mas não sou bagaço. Ele diz, o poeta lá. Uma poesia que tem ultimamente que só a misericórdia, né? Mas essa foi interessante. Eu estou na bagaceira, mas não sou bagaço. Aquilo que eu já disse aqui, comentei com uma pessoa. O fato de você estar no erro, você não deve acrescentar mais erro à sua vida. Você deve minimizar os erros em sua vida. O fato de sermos pecador não significa que nós devemos continuar pecando. Inclusive Paulo diz, se já... vamos ler aí, Romanos capítulo... É um assunto, vai puxando o outro, biblicamente falando, né, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. Romanos capítulo de número... Eita glória, Jesus. Romanos capítulo de número 6. Deixa eu ver se é 6, tá? Romanos 6. Olha aí. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E mais adiante ele manda que nós andemos em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Não é porque somos pecadores que vamos continuar pecando. Diga-se de passagem, nós somos pecadores porque pecamos. Mas não significa que porque somos pecadores devemos continuar pecando. Ao contrário, nós nascemos de novo. E por nascermos de novo, por termos morrido, não é? Aqui como diz, ainda em Romanos, fomos batizados em Cristo na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu, irmãos? Então o fato, aí tem outra palavra que diz, quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais. Então, nós somos pecadores que fomos limpados, somos pecadores que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Agora devemos procurar produzir frutos dignos de arrependimento, devemos cuidar de melhorar, minimizar os nossos erros.
causar menos dano a nós mesmos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Aí eu mencionei aqui o assunto da oração. E o perigo de você, como eu disse, dentro do contexto da mensagem gloriosa que eu estava ouvindo do colega, eu fiquei pensando ontem. Eu não posso dizer a você que nesse processo que você está, você vai fazendo o que você vem fazendo, porque eu não sei, primeiro, o que é que você vem fazendo. Segundo, não sei se você tem ciência de amartiologia, que acabei de explicar, pecado omissioso, pecado comissioso. E em terceiro, você sabe se o que você está fazendo é certo ou errado. Se é errado, não precisa Deus parar para dizer a você pare. Você sabe, então pare. Você sabe que está errado, então pare. Você sabe que desagrada a Deus, então pare. Não precisa, Senhor, como orou o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho. Peraí, irmão. Quem não sabe ainda sobre caminho mau é Leandro, filho de umas ovelhinhas minhas. Quem não sabe o que é caminho mau é Maitê, filha de uma colega da enfermagem minha. Quem não sabe o que é caminho mau é essa coisinha fofa que a irmã Maria lá de Pombos manda o vídeo para mim dançando. São crianças. Essa turminha não sabe o que é o caminho mau, mas você sabe. Então não precisa o Senhor usar um vasilhame, um profeta, uma profetisa para dizer: ei, benção, para o que tu estás fazendo neste processo, até o propósito de Deus chegar para a tua vida. Não precisa. O Senhor tem dado tempo para arrependimento. É necessário que nós e venha a nós, o está errado. Quando vem o está errado, creia que quando vem poxa, eu estou errado. Creia. Além da sua consciência, é o Espírito Santo falando com você. Se arrependa. Se arrependa. Nos arrependamos antes que seja tarde demais. Eis que porém uma cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Se não se arrepender, é bronca. Se arrependendo. Observe como eu disse sobre a blasfêmia, quando eu falei, eu acho que foi sobre a igreja de Pérgamo, disse Mina. Blasfema é resistência ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então resistir a essa persuasão do Espírito é o que configura a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quero lhes dizer, à luz da Escritura Sagrada, que todo pecado arrependido e confessado há perdão. Só não tem perdão para quem não se arrepende. E não se arrepende quem não admite o erro, a falibilidade, o pecado. Aí é bronca. Por isso que não há perdão para quem blasfema contra o Espírito. Porque rejeita a ação persuasiva do Espírito. E aí vem as consequências. É ferido de morte. E o Senhor diz: e saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Porque tem pessoas que vivem de aparência. É só o estereótipo. E nós já temos dito que precisamos ser mais do que aparentar. Não adianta eu ter aparência de santo e não ser santo. Então eu vou mudar minha aparência? Não. Mude-se. Mude por dentro.
onde por dentro. Não é? Mas eu vos digo que a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos, quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que venha. Lembrando, né, uma coisa que eu não disse nessa segunda parte, até porque já falei na primeira parte da abordagem de Tiatira. Essa igreja, que era um grupo de irmãos que habitavam na cidade de Tiatira, cidade que ficava a oeste, uns 55 quilômetros de Esmirna, essa igreja, a exemplo das outras, elas trazem uma configuração do que caracteriza a nossa personalidade como indivíduo e a personalidade do grupo, né, da coletividade. Então essas igrejas, havia muitas igrejas, mas essas são destacadas pelo Senhor para apresentar o comportamento do seu povo. É como as tribos de Israel, né? Quem lê o Velho Testamento, quem já me acompanhou lendo o Velho Testamento, sabe disso. As atitudes, o comportamento do povo de Israel, as tribos, que são fatos, são verdadeiras e tal. Mas elas estão registradas porque trazem traços de personalidade, de comportamento da gente. A igreja de Tiatira não é diferente. Então, em se tratando de grupo, porque a igreja fala de coletividade, havia quem seguisse a doutrina de Jezabel, mas havia quem não seguisse a doutrina de Jezabel. Nós temos hoje, e eu volto a falar dessa separação, dessa decantação que é importante fazermos, de denominação e igreja. Denominação e igreja. E eu já disse em outro momento que a igreja está contida nas denominações. Então, nesse conjunto denominacional, que denominação é a instituição com seu CNPJ. Pastor Amaro, mas eu faço parte de um grupo que não tem CNPJ, mas tem um nome, tem uma nomenclatura, ainda é uma denominação. Né? Deve ter um nome fantasia, deve ter até um símbolo do grupo. É denominação, mesmo ainda sem CNPJ. Igreja difere disso. Você pode estar dentro de uma denominação e não ser igreja. Porque ser igreja é estar sujeito a Cristo. Ser igreja é estar sujeito a Cristo. Ser igreja é divergir comportamentalmente da doutrina de Jezabel, da doutrina dos nicolaítas, da doutrina, quem mais aqui? Jezabel, nicolaítas, essa raça toda aí. É divergir. Louvado seja Deus. Mas o Senhor manda que aqueles que retêm a fé, que não têm essa doutrina, glória a Deus, serão poupados. Que o Senhor nos ajude, amém, amados? Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até a morte, para que nós sejamos posicionados pelo Senhor, aleluia, sobre as nações, conforme está escrito, do versículo 25 ao versículo 29. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a cada um de nós. Se esta palavra não mexeu com você, se essa palavra não lhe impactou em nada, que você ouviu foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala.
Mas se essa palavra mexeu com você, lhe impactou, lhe assustou, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.